Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus, aleluias, glória a Deus. O louvor acabou, mas o Espírito Santo de Deus ainda está aqui, igreja, então continue glorificando a Deus, aleluias, verdadeiramente Ele vem para buscar, muito obrigado, a sua igreja, a sua noiva, aleluias, Ele quer achar e encontrar a noiva dele de pé, ferida, mas de pé, sangrando, obrigado meu irmão, mas de pé, caluniada, mas de pé, apedrejada, mas de pé, passando pelo vendaval, mas de pé, com a sua saúde debilitada, mas de pé, aleluias, é assim que Ele quer me encontrar, meu irmão, é assim que Ele quer encontrar cada um de vocês, não importa a situação, nós precisamos estar de pé, para a glória do Senhor, porque Ele vem, não se sabe o dia, não se sabe a hora, não se sabe o mês, não se sabe o ano, mas uma coisa é certa, Ele vem, aleluias, glória ao nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, igreja, aleluias. Eu vou pedir gentilmente que vocês abram as suas Bíblias no livro de Atos. Aleluia, e conforme eu sempre digo, enquanto você vai abrindo, você vai glorificando ao nome do Senhor. Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela roupa que eu visto, muito obrigado pela minha saúde, ainda que não esteja 100%, mas até aqui o Senhor tem mantido o fôlego de vida, muito obrigado pelo meu trabalho, ainda que talvez eu não ganhe o salário que eu ache que eu deveria ganhar, mas muito obrigado porque o Senhor não tem deixado o pão de cada dia faltar, muito obrigado pela vida do meu companheiro, da minha companheira, dos meus familiares, muito obrigado por essas portas estarem abertas, muito obrigado por esse ministério, pela vida das pastoras, dos diáconos, dos obreiros, dos colaboradores, muito obrigado, aleluias. Atos capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 3, nós vamos ler apenas 8 versículos, quem achou diga amém. Quem achou, diga amém. E diz assim: e Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar, como a pastora bem disse no começo. Não espere apenas que eu ore, ore você também. Por mais que eu ore, mas é muito interessante, é muito importante que você também declare: Senhor, eu vim aqui para ouvir a tua voz, então fale comigo. Abra o seu coração, abra a sua mente e fala: Senhor, que nesta noite não haja qualquer tipo de empecilho para que eu entenda aquilo que a tua palavra tem para me dizer. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso,
Deus eterno, Espírito Santo de Deus, nós queremos continuar, ó Deus, a louvar o teu santo nome. Nós queremos continuar, ó Deus, a louvar a tua presença neste lugar que tem sido presente e notória desde então. Nós queremos glorificar o teu santo nome. E a partir deste momento, ó Deus, queremos tão somente ouvir um pouco mais da tua palavra. O Senhor já tem falado em meus louvores, mas eu creio que muito mais o Senhor ainda há de falar. Não por eu estar ministrando, mas porque neste momento, independente de quem esteja, o teu Espírito toma cada vez mais à frente. Ainda que sejamos humanamente capazes de falar aos ouvidos, mas o teu Espírito tem a capacidade de ir na divisão da alma e do Espírito. Então eu te peço, ó Deus, fala com a tua igreja, que nesta noite, para a glória do teu santo nome, seja uma noite de resposta. Que esta noite, para a glória do teu santo nome, seja uma noite de libertação. Que esta noite, para a glória do teu santo nome, seja uma noite de alimento, seja uma noite de revestimento, seja uma noite de estruturação. Senhor, a tua igreja precisa ser estruturada, a tua igreja precisa se levantar, a tua igreja precisa olhar para o alto, e não há outro caminho sem que seja através da tua palavra. Palavra que tem poder de quebrar grilhões, palavra que tem poder de libertar, de restaurar, de ressuscitar mortos, e sobre todas as coisas de salvar. É o que nós te pedimos. Fala conosco, não que mereçamos, mas pela tua graça e pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Aleluias. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, sem sombra de dúvidas, é um texto de muito fácil compreensão. Qualquer um de vocês, caso eu pergunte o enredo que narra essa passagem, muitos de vocês vão me dizer: Joey, esse enredo trata-se de um milagre. E verdadeiramente, nós acabamos de ver aqui que Pedro e João estavam indo ao templo, e na porta desse templo tinha um coxo, e ele estava ali pedindo esmola. Pedro e João então, Pedro, melhor dizendo, vira para o coxo e diz: eu não tenho nem prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta. Então Pedro pega na mão dele, levanta ele, e ele começa a andar, ele começa a saltar, e junto com Pedro e João ele entra no templo para louvar a Deus. Então isso é muito simples, isso é muito prático. Mas quando a gente para estudar a palavra, porque a palavra ela não deve ser apenas lida, ela tem que ser compreendida, e para ser compreendida nós precisamos estudar. É claro que de uma primeira leitura, como eu mencionei, a gente já consegue compreender. Mas quando a gente estuda, quando a gente começa a vasculhar, ver os links, a gente vê que o que aconteceu aqui, na verdade, não foi apenas um cenário de milagre, mas também o cumprimento de uma promessa. E que promessa é essa? Uma promessa que o próprio Jesus fez aos seus discípulos, lá em João 14:12, quando ele diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas. Então aqui Jesus estava dizendo: eu vou para o Pai, mas eu vou capacitar a todos vocês para darem continuidade à minha obra, para que vocês possam fazer ainda mais do que eu fiz. E o que me chama a atenção aqui é que o que fez Pedro liberar essa palavra para o coxo não foi o fato dele ser aqui no cenário um apóstolo, não. Quando Pedro recebeu essa palavra, ele era um discípulo do Senhor. Então, antes de Pedro exercer o apostolado, ele entendia o que Jesus já tinha compartilhado com ele como discípulo. Muitas coisas que acontecem em nossas vidas nós deixamos passar porque nós não nos alocamos na posição de discípulo. A gente prega, a gente louva, a gente intercede, a gente quer fazer muitas coisas, mas esquecemos de ser o principal, discípulo do Senhor. E Pedro entendia: eu sou um discípulo, e como discípulo eu sou o espelho, e como espelho eu tenho que refletir aquilo que ele fez, eu tenho que continuar fazendo. Então, se ele operava milagres em graça e misericórdia, ele vai me abençoar para que eu também continue a operar milagres. Talvez você não esteja entendendo, a promessa que estava sobre a vida de Pedro está sobre a mim, sobre a vida de cada um de vocês. Aleluias!
E talvez você possa até me perguntar, mas Joey, eu não vejo tantos milagres acontecendo assim na minha vida. Talvez é pelo fato de você não se ver como discípulo. E você não se vê porque muitas das vezes, muitos de nós não somos. Nós somos discípulos pregando, nós somos discípulos louvando, nós somos discípulos ministrando, intercedendo, mas quando chega o momento de falar com o irmão, tratar o irmão, no momento do trabalho, no momento da academia, no momento aqui, da comunhão entre os irmãos, a gente não vê discípulos, nós vemos pessoas cheias do seu eu, querendo mostrar que eu posso, que eu faço, que eu aconteço. E Jesus está dizendo, não é isso que eu quero que você seja discípulo, eu quero que você seja discípulo. Se você quer viver promessas e maravilhas, aprenda que você não, ainda que você seja um pregador, mas seja um discípulo que pregue. Ainda que você seja um ministro de louvor, seja um discípulo que pregue. Ainda que sejamos intercessores, sejamos discípulos que intercedem. Nenhum cargo que nós possamos obter, nenhum título, jamais terá tanta importância quanto o cargo ou a função de discípulo do Senhor. O Joey prega, mas na verdade é um discípulo pregando. A diaconisa Simone intercede, mas é uma discípula intercedendo. Os ministros de louvor, diácono Wesley ministrou aqui maravilhosamente. Ele é um discípulo que ministra. Então nós precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, a base tem que ser o discipulado. Nós precisamos seguir, precisamos ser espelho de Cristo, não apenas aqui, mas lá fora, muito mais lá fora, que é onde nós somos avaliados, onde nós somos observados a todo tempo, pelos amigos, pelos familiares, pelos amigos, pelos inimigos. A todo tempo. Paulo já disse em Gálatas 2:20, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só que o Cristo vive em mim é só quando eu estou aqui. Quando eu saio daqui, Cristo sai. Como pode? Que discípulo é esse? Discípulo que louva, agradece, intercede, sabe falar com os irmãos, mas quando sai daqui, perde completamente a compostura. Isso não é discípulo, porque discípulo, ele é discípulo em todo lugar. Ele é discípulo na igreja, ele é discípulo na academia, ele é discípulo na faculdade, ele é discípulo no meio dos familiares, é discípulo em todo lugar. E muitas pessoas, como eu mencionei antes, por que eu não vivo milagres? Porque você não está sendo discípulo do Senhor. Aleluias. A segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus, em graça e misericórdia, se utilizou de Pedro. Dentre todos os discípulos e talvez até mesmo apóstolos, o discípulo a quem nós, seres humanos, falhos como somos, mais nos assemelhamos é Pedro. Não é à toa que a Bíblia narra praticamente do começo ao fim a vida de Pedro. A Bíblia não fala muita coisa sobre João. A Bíblia não fala muita coisa sobre Natã. A Bíblia não fala muita coisa sobre Filipe, sobre os outros discípulos, mas fala sobre Pedro, sobre a maneira com a qual Pedro oscilava na fé, sobre a maneira com a qual Pedro oscilava na caminhada de Jesus. Mas ainda assim, em graça e misericórdia, Pedro foi capaz de dizer: não trago nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. E isso traz para nós a reflexão de que nós somos pecadores, somos falhos, mas uma vez que nós nos arrependemos e deixamos, Ele é fiel e justo para nos abençoar e fazer obras das quais Ele fez e ainda maiores. Está aqui na palavra. Você pode ir contra o que eu digo, mas você não pode ir contra a palavra. Eu posso ir contra o que vocês dizem, mas eu não posso ir contra a palavra. E quando eu olho para Pedro, eu lembro do primeiro encontro que Pedro teve com Jesus. Em Lucas 5, no versículo 5, Jesus, ele pede o barco de Pedro para ministrar a palavra do Senhor, e Jesus percebe que Pedro ali não pescou nada, e ele fala: vai até o mar, lança novamente a sua rede. E Pedro, lá no versículo 5, ele diz, respondendo Simão, disse-lhe: mas
Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Então aqui você já vê Pedro confiando, Pedro acreditando, Pedro justamente sendo motivado pelo poder da palavra que Jesus tinha liberado sobre ele. E uma vez que Pedro obedeceu, Pedro de fato vivenciou um grande milagre, que foi a primeira pesca. E lá no versículo 8 do mesmo capítulo, quando Pedro retorna, já tendo vivido o milagre, ele diz: e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Aqui Pedro já estava tendo a noção de quem Jesus era e de quem ele era. O problema é que muitos de nós sabemos quem Jesus é, mas esquecemos quem nós somos. E queremos ser o que na verdade Jesus não quer que nós sejamos. Muitas pessoas querem ser pastor, muitas pessoas querem ser diáconos, muitas pessoas estão atrás dos cargos, querendo ser o que eles querem ser, deixando de ser o que Jesus quer que eles sejam: discípulos. Basta ser discípulo, espelho, basta ser seguidor de Cristo. Pedro também foi aquele que praticamente desafiou Jesus. Foi o único discípulo que praticamente, conjecturando, botou o dedo na cara de Jesus e desafiou Jesus. Quando isso aconteceu? No episódio da grande tempestade, na primeira tempestade, na segunda, perdão, quando os discípulos estão no barco, de repente vem aquela tempestade, eles ficam completamente temerosos, e daí vem Jesus andando sobre o mar, e Jesus diz: não tenham medo, sou eu, Jesus. E Pedro, ousado, ele vira e diz: se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro aqui literalmente desafiou Jesus. Pedro aqui estava dizendo: se tu tens todo o poder que tu dizes ter, manda-me ter contigo. Se tu realmente és o Filho de Deus, manda-me ter contigo. Se tu realmente és o Deus encarnado, manda-me ter contigo. E Jesus devolve o desafio dizendo: vem. Aqui era Jesus dizendo: você quer me desafiar? Eu acato o teu desafio, porque eu tenho todo o poder. Mas quando eu disser vem, vai depender da tua fé se manter na caminhada. Ele tem o poder de dizer vem. Lembra quando ele falou para Lázaro: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, mesmo morto, depois de 4 dias, já sepultado, acatou a ordem de Jesus. E quando ele fala para Pedro: vem, Pedro de imediato ele acatou a ordem de Jesus e começou a caminhar sobre o mar. Aleluias. Por quê? Porque ele estava conectado na palavra de Deus. Aleluias. Isso acontece com muitos de nós, não é verdade? A gente desafia a Deus, a gente faz prova de Deus, porque a própria palavra nos autoriza a fazer prova de Deus. Aleluias. Não contrariar, não colocar Deus contra a parede. Fazer prova de Deus é uma coisa, colocar Deus na parede é outra. São coisas completamente diferentes. Amém? Aleluia. Pedro então começa a caminhar pautado na palavra, visando a palavra, olhando a palavra, regido pela palavra. Mas de repente vem um vento e Pedro começa a cair. Pedro tira o foco da palavra, Pedro tira o foco de Jesus e começa a cair. E isso é o que acontece comigo e com você. Muitas das vezes nós queremos viver grandes milagres, e Deus nos autoriza a viver grandes milagres, mas em meio à trajetória do milagre vem os levantes, e a gente deixa de nos apegarmos à promessa, à palavra, a tudo aquilo que Jesus fez e faz por nós, e a gente começa a se deixar levar pela desmotivação, pela decepção, pela tristeza, pela angústia. A gente começa a cair, a gente começa a afundar. Mas para a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus é aquele que sempre estende a mão para nos levantar de onde quer que nós estejamos. Não importa o quão profundo você esteja, a mão do Espírito vai lá no fundo e te pega e te traz para cima. Aleluias. Aleluia, Jesus. No livro de Mateus, Jesus ele pergunta, Mateus capítulo 16, ele pergunta para os seus discípulos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim, Jesus dizendo:
Versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos disseram: Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. E disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro toma a frente. Pedro, tempestuoso, Pedro, sanguíneo, como nós já bem sabemos, ele toma a frente e diz: Senhor, tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus complementa dizendo: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Então aqui você já vê um Pedro sensível ao Espírito, a ponto de identificar que Cristo era o Filho do Deus vivo. Aleluia. Só que um pouco mais adiante no mesmo capítulo, quando Jesus continua falando que ele precisava padecer, que ele precisava se entregar, que ele iria se sacrificar, que ele iria se entregar e morrer, porém ressuscitaria ao terceiro dia, Pedro fica completamente indignado, Pedro fica completamente perturbado, e exatamente no versículo 22 ele diz, tomando parte, começou a repreender, ou seja, Pedro repreendendo Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. E Jesus, porém, voltando-se para Pedro, disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Aqui eu preciso trazer uma informação muito importante que talvez possa escandalizar um pouco vocês. Quando Jesus diz: para trás de mim, Satanás, na verdade Pedro não estava possuído. Pedro aqui, ele não estava possuído por Satanás. Muitas pessoas pregam que Pedro estava possuído, mas não. Pedro aqui estava tomando o lugar de opositor. Se você for na sua Bíblia, provavelmente lá no final, no dicionário, você vai ver que a tradução de Satanás é opositor. E Pedro aqui estava se opondo aos planos dos céus. Pedro amava tanto a Jesus, Pedro queria tanto que Jesus ficasse, que por um momento ele deixou o seu amor transparecer e que tentou impedir os planos que Deus tinha e que Jesus precisava cumprir. E Jesus vira e diz: aparta-te de mim, arreda-te de mim, Satanás, ou seja, opositor, não se oponha aos planos que o meu Pai tem para mim. Aleluias, 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 glória ao nome do Senhor. Pedro é aquele que também teve o aviso de que ele negaria Jesus. Lá em Lucas 22, aleluias, Lucas 22, no versículo 31, a gente já vai seguir, tá, meus irmãos? É que eu estou fazendo essa introdução para vocês entenderem como que Pedro oscilava, né, na caminhada dele. Pedro, uma hora estava bem, outra hora estava mal, uma hora acreditava, dizia sim, tu és o Filho de Cristo, mas daqui a pouco ele estava se opondo aos planos de Cristo. E assim é como nós. Pedro era gente como a gente, Pedro era como eu e como você, que outrora a gente está aqui, glória a Deus, aleluia, mas daqui a pouco a gente chega cabisbaixo. Mas é exatamente esse que fica oscilando que Deus quer usar, é exatamente esse que está oscilando que Deus tem compaixão, é exatamente esse que está oscilando que Deus tem graça, que Deus tem amor e que Deus quer levantar para operar maravilhas. Aleluia. Então em Lucas 22, no versículo 31, a partir do versículo 31, aleluia, a palavra diz assim: disse também o Senhor para Pedro, né, Simão: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Dando sequência, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e até a morte. Daí vem Jesus e disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negue, ou seja, negue que me conheces. Aqui Jesus estava justamente
sinalizando que Pedro, apesar de conviver com Jesus, apesar de comer com Jesus, apesar de amar Jesus, ele ainda não era convertido. Está muito claro. Jesus disse aqui: quando te converteres, ou seja, até o momento você não está convertido, você está andando comigo, você está vivendo grandes milagres, mas você não está convertido. Mas quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. E é isso que acontece no meio de nós. Nós vemos pessoas aqui às quartas, aos domingos, quando tem um evento, mas são pessoas que infelizmente não estão convertidas. Joey, como que você pode dizer que uma pessoa é ou não convertida? Quando a gente fala que ela é convertida, é porque literalmente a gente vê os sinais de Cristo na vida dela. A gente vê que ela tem problemas para desistir, mas ela continua seguindo como Jesus prosseguiu. A gente vê que ela está sendo açoitada, que ela está sendo apontada, que ela está sendo apedrejada, mas ela não larga a mão do arado. Isso é uma pessoa convertida. Passe pela tempestade que passar, passe pela tribulação que passar, ela se mantém de pé, como eu mencionei aqui antes. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja, a igreja intacta, a igreja que estiver de pé, porque não adianta está intacto e está no chão. Deus está falando: eu quero uma igreja que se mantenha de pé, uma igreja guerreira, uma igreja valente. Está sangrando, mas está de pé. Está sofrendo, mas está de pé. Está amargurada, mas está de pé. Está com cicatrizes, mas está de pé. Está de pé. Aleluias. Aleluia, Jesus. E daí em seguida, Pedro novamente expressa o seu amor e diz: Senhor, eu estou pronto, eu estou disposto para ir na prisão ou até a morte por ti. E Jesus diz: Pedro, digo-te que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. E aqui eu gostaria de trazer uma informação cultural para vocês. Quando a palavra diz galo, na verdade não é um animal. Foi um pequeno erro de tradução. Na verdade aqui Jesus quer dizer galicínio, que era uma trombeta que era tocado na troca da guarda. Então aqui Jesus estava dizendo: antes que a guarda seja trocada, antes que os guardas toquem o galicínio, tanto que o original é antes que eles soem, ou seja, não é cantar, quem canta é galo, instrumento soa, ou seja, antes que o galicínio soe, tu me negarás 3 vezes. Então aqui na verdade não é um galo, um animal, porque na verdade era até proibido. O galo, ele era tido como um animal sujo, e justamente pelas redondezas do templo eles eram proibidos de estar, não podia ter. Então aqui Jesus está dizendo: antes você está demonstrando o seu amor, mas eu te conheço, eu sei do teu futuro e você há de me negar. E Pedro diz: eu te amo, eu vou contigo para todos os lugares. Se o Senhor foi para a prisão, eu vou. Se o Senhor for para a morte, eu vou. E Jesus diz: tu há de me negar. Pedro aqui está dizendo: Pedro, eu te conheço, você vai falhar, você vai cair, mas lá na frente eu vou te levantar. Lá na frente eu vou te usar para fazer grandes proezas. Quando você se converter de verdade, você vai ver o que eu vou fazer, não apenas na sua vida, como através da sua vida. E essa é a mesma palavra que Deus está liberando para mim e para você nesta noite. Deus, ele conhece o nosso futuro. Talvez hoje nós não estejamos 100% com Cristo, mas Deus está falando: se esforce, mantenha-se de pé, mantenha-se no caminho, porque o que eu tenho para você no futuro é bem maior. Aleluias, aleluias, aleluias. Pedro é aquele, meus irmãos, que cortou, por amor a Cristo, querendo proteger a Cristo, a orelha de Malco. Pedro é aquele que negou, Jesus 3 vezes, mas também é aquele que, conversando com Jesus, depois da sua ressurreição, Pedro diz: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: te amo. Pedro, tu me amas? Te amo. Pedro, tu me amas? E ele vira e diz: tu sabes. E nessas 3 vezes as quais Jesus
perguntava, Jesus dizia: então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Agora pensa comigo, como que um homem que tinha tantas oscilações poderia ser alvo da confiança de Jesus? Jesus estava confiando as suas ovelhas para um homem que foi falho, mas que uma vez convertido, Jesus sabia: a partir de hoje você não cai mais, a partir de hoje você está tão convertido, você está tão regido pela palavra, você está tão fortalecido em espírito, que nada do que aconteça será capaz de te desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Então agora você está preparado, agora eu confio para dar para você o cuidado das minhas ovelhas. Tu me amas? Te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Será que Jesus hoje confia em nós a esse ponto? Será que Jesus hoje confia em nós a esse ponto para nos dar um ministério, uma função, uma missão? Será que Jesus confia em nós? Será que nós estamos convertidos para recebermos de Jesus, através do Espírito Santo, uma missão tão poderosa, tão gloriosa? Jesus está dizendo: você só vê até o teu presente, mas eu já sei do teu futuro. Mantenha-se apenas no caminho, mantenha-se no caminho. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Vamos lá, meus irmãos, Atos 3. Agora que você já sabe um pouco sobre a vida de Pedro, Atos 3, versículo 1, diz assim: e Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. Esse versículo é um versículo que traz uma instrução muito interessante. Quando a palavra, em diversos momentos, cita nomes diante de uma missão ou de algum trabalho, o primeiro nome, ele é sempre o nome da liderança. Então aqui a gente vê que o líder entre Pedro e João era Pedro. Da mesma forma, Mesaque, Sadraque e Abidnego, o líder era... Tá fraco, pessoal. O líder era Mesaque. Quando a gente vê Abraão e Ló, o líder era Abraão. Quando a gente vê pastora Lúcia, pastor Abel, pastor Joe, o líder é? Quando a gente vê Jesus e a igreja, o líder é? Jesus é o líder da igreja. Aleluia, Ele é o líder, Ele é o cabeça, Ele é a direção, é dele que nós temos a orientação dos nossos passos. Aleluias, glória ao nome do Senhor. Quando a palavra diz, subiam ao templo juntos à hora nona, essa hora era mais precisamente às 3 horas da tarde, às 15 horas, né? Aqui muitas pessoas utilizam às 24 ou repete às 12, então diz 15 ou 3 horas da tarde. Joy, como assim a hora nona é às 3 horas da tarde? Os judeus, na época da Bíblia, inclusive, eles tinham uma forma diferenciada de contar o horário. Eles contavam o período da noite em vigílias e contavam o período do dia em horas. Só que o período do dia para eles começavam a partir das 7 horas da manhã. Então às 7 horas, que é o nosso horário, na verdade para eles era a primeira hora. Às 8 horas era a segunda hora, e assim sucessivamente, até que às 3 horas, para eles na época, era a hora nona, que por coincidência foi o mesmo horário a qual Jesus se entregou na cruz, não é verdade? Mateus, Marcos e Lucas foram bem precisos ao descrever que Jesus se entregou às 3 horas da tarde. Versículo 2: e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Esse versículo é um versículo que traz muitas informações para nós. O primeiro deles é que Lucas aqui está dizendo que ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Ou seja, ele não se acidentou. Ele não se tornou coxo por conta de um pecado, ou por conta de um acidente, ou por conta de um desvio da vida. Não, ele já nasceu coxo. Ou seja, ele sempre foi
coxo. A palavra do Senhor diz lá em Atos 4:22 que ele já tinha mais de 40 anos, ou seja, há muito mais de 40 anos ele já vivia nessa situação. E quando a palavra diz desde o ventre da sua mãe, a palavra está sinalizando problemas que nós trazemos dentro de nós desde o nosso nascimento. Nós somos arrogantes desde o nosso nascimento. Nós somos mentirosos desde o nosso nascimento. Nós somos adúlteros desde o nosso nascimento. Nós nos corrompemos desde o nosso nascimento. Ou seja, quando a palavra diz desde o ventre, ele está apontando para o sempre do homem. Sempre mentiu, sempre adulterou, sempre roubou, sempre falsificou. Até que um dia, para a glória do Senhor, esse coxo se depara com dois homens de Deus, com uma palavra liberada. Aqui Jesus está dizendo, não importa o que foi o teu sempre até hoje, se você se permitir se deparar com a palavra, o que era sempre para você fica aqui hoje, e a sua vida terá uma nova história. Joey, mas eu sempre menti. Não importa, se você se permitir se deparar com a palavra, a mentira cai por terra hoje. Joey, eu sempre tive sentimentos para adulterar, eu não consigo me manter em fidelidade no meu relacionamento. Você sempre foi assim porque você nunca se deparou com a palavra. Quando você se deparar com a palavra, o adultério sai e a fidelidade entra. Aleluias, aleluias. O sempre do homem é sempre até ele se deparar com Jesus, com a palavra, com a palavra. Aleluias. Esse homem, meus irmãos, ele era trazido para a porta todos os dias. E por que na porta? Muitas pessoas pregam sobre essa palavra dizendo que as pessoas levavam ele até o templo, mas não, as pessoas levavam ele até a porta. As pessoas acham que estar na porta é estar no templo. As pessoas acham que estar aqui é estar na presença. Vocês vão de relembrar que quando Deus deu as orientações para Moisés sobre a criação do tabernáculo e posteriormente sobre o templo, haviam 3 recintos. Havia o átrio, o santo e o santíssimo lugar, onde verdadeiramente havia a maravilhosa presença de Deus. O coxo aqui, ele era levado somente ao átrio. Ele não chegava ao santo, tampouco ao santíssimo lugar. E isso acontece comigo e com você muitas das vezes. Muitas pessoas vêm aqui, estão aqui, mas não se permitem entrar na presença de Deus. Só chegam até a porta. Joey, mas eu estou aqui dentro, eu não estou ali na porta. Meu irmão, entenda essa palavra. Deus está falando, não importa estar no lugar certo, não importa estar cantando os louvores certos, não importa estar ouvindo a palavra certa, mas sem se permitir ser alcançado pela palavra, pelo louvor, pela oração. Deus está falando, eu não quero te ver na porta, eu quero que você entre. Entre, aleluia. Talvez você se pergunte, tantas coisas acontecem na vida do meu irmão testemunha tantas coisas, e na minha não acontece nada. Deus está falando, é porque você não sai da porta. Entra, entra. Eu tenho chorado tanto. A irmã tal acabou de dar um testemunho falando que Deus deu vitória aqui, Deus deu vitória ali, que Deus curou, que Deus abriu porta, que Deus isso, que Deus aquilo, e na minha vida eu não vejo nada acontecer. Deus está falando, hoje é dia de você sair da porta e entrar. Sai da porta e entra para a presença. Permita que a palavra atue sobre a sua vida. Não deixe a palavra aqui não. Vá embora e leve a palavra com você. Continue analisando essa palavra na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, para toda a sua vida, porque é ela que vai te estruturar, é ela que vai te fortalecer, é ela que vai te manter de pé. É a palavra. Aleluias, glória a Deus. Esse coxo, ele era levado para a porta do templo, que se chamava Porta Formosa. Essa porta era uma das principais portas, era a porta que dava um dos acessos de fato ao templo. Então, justamente por ser uma das principais portas, era a porta onde tinha um grande movimento de entradas e saídas. Então era um ponto estratégico para que aquele coxo estivesse ali para pedir esmolas. E dando sequência, a palavra diz que ele era levado ali para pedir esmolas aos que entravam. Agora preste atenção, o coxo,
ele era levado todos os dias para a porta do templo. Todos os? O templo, como nós já vimos aqui, é a presença. Amém? Conjecturando para que vocês entendam, é a presença. Como que alguém está tão próximo da presença e não pede o que precisa, só pede o que quer? A palavra está falando, você muitas das vezes tem acesso a mim, mas não recebe porque você está sendo motivado por razões inadequadas. Você não consegue viver uma mudança de vida porque você vem, não entra, e quando entra com motivações errôneas. Entra com motivações que não são pertinentes ao meu espírito. A palavra do Senhor diz em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não é pecado você entrar aqui e falar: Senhor, eu estou precisando de um emprego. Não é pecado você entrar aqui e falar: Senhor, eu queria tanto uma casa própria. Não é pecado você dizer: Senhor, prepara uma pessoa para mim, uma pessoa dirigida, regida pelo teu. Não é pecado. Mas o que eu preciso que vocês entendam é que essas motivações, elas precisam ser secundárias. As primárias têm que ser o reino dos céus. Porque quando você é regido pelo reino dos céus, você se torna mais sensível, você se torna mais guiado pelo Espírito Santo, você se torna mais fortalecido. Jesus está dizendo: eu tenho uma casa para liberar, eu tenho sim uma porta para abrir, eu tenho sim maravilhas para liberar sobre a sua vida, mas antes eu quero cuidar do teu trauma, eu quero tirar essa mágoa, eu quero tirar essa tristeza, eu quero cuidar dos seus medos, eu quero tirar a paralisia que existe na tua vida espiritualmente. Então entenda que quando você vier para a casa do Senhor, ainda que você tenha as suas necessidades, porque eu também tenho, eu chego aqui, eu falo com o Senhor: Senhor, toca em fulano, Senhor, abre a porta, Senhor, cura, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Mas tudo isso vem depois de eu simplesmente dizer: Pai, eu vim aqui para te adorar, eu vim aqui porque só tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu vim aqui para louvar o teu santo nome, porque sobre a terra, acima e abaixo, não há nenhum outro nome que foi dado tanto poder como o seu. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. No versículo 3 a palavra diz assim: o qual, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Meus irmãos, esse olha para nós é algo muito maravilhado. Quando eu estava estudando para essa palavra, eu entendi que a palavra poderosa que Pedro liberou sobre a vida desse coxo não foi: levanta e anda. Não foi. A palavra poderosa que Pedro liberou sobre a vida dele foi: olhe para nós. E por quê? O coxo, certamente, ele estava no chão e estava de cabeça arriada, como eles deveriam ficar. Possivelmente até mesmo com um véu, com uma túnica que representava a vergonha. Muitas das vezes você vê Jesus operando milagres e falando: vai, leva a tua cama, leva a tua túnica, ou seja, vai e leva consigo, enfim, todos os seus apetrechos. Então aqui provavelmente esse coxo ele estava no chão, olhando para o chão. Do contrário, Pedro não diria: olha para nós. Se eu estou aqui nessa posição e o diácono Ian está olhando para baixo, eu vou falar: diácono Ian, olhe para mim. Ou seja, olhe para o... Aqui era Pedro dizendo: você passou a vida toda olhando para o chão, mas hoje chegou o seu dia de olhar para o alto. Aleluias!
O teu sempre foi olhando para baixo, por isso que você nunca andou, por isso que você nunca caminhou, por isso que você nunca deu um passo. Mas quando você olha para o alto, aleluias, de onde vem o teu socorro, aleluias, você começa a andar, você começa a ser renovado a ponto de começar a caminhar. Deus está falando, olha para o alto. Quando eu olho para o alto, minha irmã, eu nem te vejo. Por mais que você tenha um sorriso maravilhoso, mas quando eu olho para o alto, para Jesus, da onde vem a minha força, eu nem te vejo. Ou seja, eu não vejo os problemas que me cercam. Por quê? Porque eu estou olhando para o alto, para o alto, para o alto. Pedro aqui sabia, eu não posso liberar uma palavra para você, para que você ande, sem antes te dar uma direção. Porque se você recebe aquilo que você tanto quer, você vai embora, porque você não teve a sua mente transformada. Antes de você ter o movimento das pernas, você precisa saber para onde você vai. Você precisa saber quem te levantou. Você precisa saber quem te sustentou. Você precisa saber quem te livrou. Aleluia. Muitas pessoas estão prostradas justamente por falta de direção, porque continuam olhando para o alto. E está explicado o porquê de Deus abençoar algumas pessoas e as pessoas, metem o pé. Por quê? Porque recebem as bênçãos, mas não tiveram as suas mentes transformadas, não tiveram o devido direcionamento. E Pedro aqui está dizendo, antes de eu liberar uma palavra para te levantar, eu preciso reconfigurar a sua mente. E por quê? Porque a própria palavra de Deus diz em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se Pedro levantasse aquele homem com a mente de se Pedro levantasse aquele homem com a mente de mendigo, com a mente de coxo, mesmo andando, corria o risco de no dia seguinte o coxo estar na porta. Por quê? Porque ele estava livre, estava com acesso, mas a mente ainda não tinha uma direção. Lembra do que aconteceu com o povo de Israel? Eles saíram do Egito, eles foram libertos, eles foram agraciados pela graça e pela misericórdia de Deus, porém, mesmo estando libertos, eles ainda eram escravizados. Por quê? Moisés foi lá, liberou, só que não tratou a mente do povo. A mente do povo teve de ser tratada no caminho, tanto que já era uma casta tão grossa, que Deus preferiu exterminar, deixar que aquele povo, na verdade, fosse trocado, aquela geração fosse trocada, para que a nova geração surgisse já dentro dos parâmetros. Deus está falando, eu tenho muita coisa para fazer na sua vida, mas antes permita que a sua mente seja mudada. Seja mudada pelo que o Joey diz? Não, eu não tenho nada para te dizer, nada, mas sobre tudo o que a palavra diz. Pedro entendia que esse homem, o problema desse homem não era exatamente nas pernas, era na mente. E antes de Pedro liberar uma vitória, liberar um milagre sobre o corpo, Pedro queria liberar sobre a mente. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. No versículo 5 a palavra diz assim: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Ou seja, ele estava esperando receber uma esmola. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Aleluias. Esse homem, ele ia para ali todos os, e ele estava acostumado a pedir esmola, e ele pedia esmola para todas as pessoas, e todas as pessoas davam esmola. Por quê? Porque a gente dá o que a gente dá o que a gente.
Então, a todo momento, a todos os dias, aquele homem estava acostumado a receber esmola. Tanto é que ele ia para lá para pedir esmola. Ou seja, a vida dele foi pedindo esmola. Ele já estava acostumado a pedir esmola. Até que certa vez ele se depara com Pedro e João. E Pedro diz: eu não tenho nem ouro, eu não tenho nem prata, mas eu tenho algo melhor. Algo que não é o que você quer, mas é o que você precisa. Porque o que você quer não vai te levantar do chão, mas o que você precisa vai te levantar e vai te colocar no caminho. Aleluias! Muitas das vezes a gente briga com Deus, a gente fala: Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero. Deus está falando: eu não quero te dar o que você quer, eu quero te dar o que você precisa. Aleluias! E Pedro entende que o que ele precisava era divergente do que o que ele queria. E Pedro diz: não tenho nem ouro e nem prata. E Pedro realmente não tinha. Se ele tivesse, talvez o propósito não teria sido de sucesso. Talvez Pedro, humanamente, haja vista ter diversas oscilações, Pedro teria pego ali e teria dado uma esmola. Mas aprove Deus permitir que Pedro fosse ao templo sem nada. Agora vamos lá, Pedro foi para o templo sem dinheiro. Quantos concordam, sim ou não? Pedro foi para o templo sem grana, sim ou não? Isso só prova que para estar na presença, eu não estou na presença pelaquilo que eu tenho, eu estou na presença pelaquilo que eu sou. Muitos querem estar na presença por aquilo que têm. Eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor conta bancária, eu tenho a melhor voz, eu prego muito bem. Mas não, aquilo que nós fazemos não é nada para Jesus. Significa sim, mas para Deus mais vale o nosso coração. E aqui a palavra está dizendo: Pedro estava indo para o templo, estava indo para a presença, sem R$1 no bolso. Mas Pedro sabia que lá é um lugar que, independente do que eu tenho ou não, eu vou ser aceito. Independente do que eu tenho ou não, eu vou ser abraçado. Independente do que eu tenho ou não, eu vou ter amor. Independente do que eu tenho ou não, eu vou ter o devido reconhecimento. Só que a igreja, ela visa o que a gente tem, ela não visa o que nós somos. A igreja, quando eu digo, é claro, de uma maneira geral, a gente vê constantemente em diversas igrejas. Você chega com um Jeep Renegade, só falta botar um tapete vermelho. Você chega de ônibus, a pessoa mal te dá a paz do Senhor. Não é verdade? Aleluias! E daí eu lembro quando Samuel foi atrás de Davi. E Samuel se encantou pelos irmãos de Davi, achando que era um, achando que era outro, porque era forte, era robusto, parecia ser guerreiro, tinha aparência, e verdadeiramente também era. Mas aí Deus fala: não te atente para o que você vê, porque eu não olho como o homem vê, eu olho o interior. Aleluias, glória a Deus. E Pedro então libera uma palavra sobre a vida daquele homem, dizendo: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Pedro, como discípulo, voltando lá para o começo, ele estava se utilizando daquilo que ele recebeu de Jesus. Jesus outrora também tinha liberado sobre a vida dos discípulos a seguinte promessa, João 14:13: e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quando Jesus libera essa palavra, Jesus não está dizendo: se você quiser um carro, pede no meu nome que tudo eu farei. Se você quiser uma cura, pede no meu nome que tudo eu farei. Se você parar para estudar esse contexto, você vai ver que Jesus estava dando as diretrizes para a obra.
Jesus estava dando as diretrizes para que eles pudessem se manter de pé, cuidar da igreja. Ou seja, tudo aquilo que você pedir em meu nome, em prol da minha noiva, em prol da minha igreja, isso eu farei para que o Pai seja glorificado. Aleluia! Não é para o seu bem próprio, é para o bem da igreja, é para que o nome do Pai seja glorificado. Aleluia! Quando nós pedimos uma cura para alguém, não é para nós nos vangloriarmos, não, é para a glória de Deus. Quando a gente pede para que Deus verdadeiramente abra uma porta de emprego para alguém, não é para mostrar que nós temos o poder, não, é para mostrar que Ele tem poder, que Ele faz, que Ele fez, que Ele faz e sempre fará. Aleluias, glória ao nome do Senhor Jesus. No versículo 7, já caminhando para o final, a palavra diz assim: e tomando pela mão direita, ou seja, Pedro liberou a palavra e tomou o coxo pelas mãos. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? E levantou, e logo os seus pés e artérios se firmaram. Quando eu olhei para esse versículo, a palavra já aponta na minha cabeça, diz Tiago 2,17, que diz: a fé sem a obra é uma fé morta. Ou seja, eu não posso profetizar sem fazer a minha parte. Tem muita gente profetizando que a família vai ser salva, mas não faz um convite para estar aqui aos domingos. Tem muita gente que profetiza que os amigos estarão aqui dentro, mas não faz um convite para os amigos. Deus está falando: chega apenas de profetizar, faça a tua parte, estenda as mãos. Estenda as mãos. Estenda as mãos. E o que eu acho interessante é que Pedro aqui fez o que ele literalmente aprendeu com Jesus. Lembra que quando Pedro estava caminhando sobre o mar, que ele olha para o vento, que ele se deixa levar pelo vento, ele começa a cair e Jesus vai lá e estende as mãos. Pedro está dizendo: aquilo que eu aprendi eu vou reproduzir. O que nós temos reproduzido no meio dos nossos familiares, no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos irmãos? Será que você tem estendido a mão para levantar, ou você tem estendido a mão para empurrar? Deus está falando: muitas pessoas estão aguardando a sua mão para levantar. Mas o que a gente mais vê hoje em dia são membros de ministérios, são irmãos, são amigos, que ao invés de estender a mão para levantar, estende as mãos para empurrar, para que caia logo ali na frente. Então aqui Pedro, ele está dando uma aula. Você tem fé, exerça a tua fé, mas também faça a obra, ou seja, faça a sua parte. E daí no versículo 8, finalizando, o louvor pode já se preparar, a palavra diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé, ou seja, o coxo começou a saltar e se colocou de pé. E andou e entrou no templo com eles, ou seja, aquilo que para ele era só a porta, agora ele tinha acesso. Ele conseguia entrar, mas só que ele não entrava como uma pessoa qualquer. Ele entrava saltando, ele entrava pulando, ele entrava louvando a Deus. Agora entenda que uma pessoa que passou mais de 40 anos no chão, uma vez que recebeu os movimentos, ele poderia ter ido para qualquer lugar, minha irmã Kátia. Mas ele optou em entrar no templo, ele optou em estar na presença. Sabe por quê? Porque antes dele ter os movimentos das pernas, ele já tinha se conectado mentalmente com Deus. Ele já tinha tido a direção. Consegue entender o porquê de muitas pessoas receberem as bênçãos e saírem da presença? Porque não tiveram as suas mentes direcionadas. Recebem o que precisam e vão embora. Aqui a gente vê o contrário. Aqui a gente vê Pedro desconfigurando e reconfigurando a mente do coxo, para que uma vez que ele recebesse os movimentos, ele soubesse exatamente para onde ele deveria ir. Aleluias! A minha oração hoje, para a glória de Deus, é que se você estiver no chão, que você olhe para o alto, porque é do alto que vem o teu socorro. Não, o teu socorro não vem do pastor Joey, o teu socorro não vem das pastoras, o teu socorro não vem dos diáconos,
você consegue um apoio, você consegue sim uma manutenção da sua caminhada. Mas aquele que verdadeiramente é o teu socorro é Cristo. Aquele que verdadeiramente tem o poder para te segurar nas mãos, independente do vendaval que você esteja passando, é Cristo. Porque até eu, em algumas situações, pode ser que eu largue a sua mão, mas Jesus não larga. Jesus não larga. Ele é a mão que sempre se estende para te colocar de pé. Te colocar de pé. E essas mãos estão estendidas para todos nós nesta noite. Você que tem visto que a sua vida está totalmente parada, você que tem visto que você não tem vivido novidades, Deus está falando, aquilo que você nunca viveu pode se tornar rotina, a partir do momento que você simplesmente permita que a palavra atue na sua vida. Então levante-se, olhe para o alto, para a glória do Senhor. Aleluias, até aqui o Senhor me deu, igreja. Que em nome de Jesus essa palavra seja frutificada e cresça sobre a vida de todos nós.